Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida. Chegamos para cultuar, adorar e servir ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Nesse instante, convido você a olhar para a palavra de Deus, na epístola, na carta aos Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 10, que diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O nosso desejo é que neste culto o Senhor inscreva as suas leis na nossa mente e no nosso coração, de tal forma que possamos a cada instante revelar os propósitos de Deus a esse mundo, em nome de Jesus. Oremos. Pai, chegamos na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos. Fala conosco, ó Deus, através desse culto, que cada ato desse culto possa ser para a honra, a glória e louvor do Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos o nosso culto, tenho um pedido a fazer a você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento, agora é a oportunidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Também dê um joinha, um likezinho, para que a mensagem possa ir mais longe, alcançar mais pessoas, que a divulgação da palavra de Deus possa crescer cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Também toque o sino. Ao tocar o sino, você receberá notificações quando nós estamos nas redes sociais. Você poderá ter a ciência quando a palavra de Deus for aberta. Um exemplo, segunda a sexta, das 22h30 às 11h, temos o Dormindo com Deus. E você pode, antes de dormir, receber uma palavra de Deus ao seu coração. Também o meu pedido é que você compartilhe nas redes sociais com mais 3 ou 5 pessoas este culto, esta palavra, esta mensagem, para que a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Que não seja eu, mas que o Espírito de Deus penetre profundamente no coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que a pessoa possa entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus. Portanto, olha, o meu convite a você é que você seja um missionário pós-moderno, enviando e compartilhando a mensagem de Deus. Estamos olhando para a carta aos Hebreus. O autor, nós não sabemos quem foi, se foi Paulo, se foi Silvano, se foi Apolo, nós não sabemos quem escreveu esta epístola. Sabemos que Deus, através da sua inspiração, inspirou homem, mulher, pessoas, para que então a mensagem fosse propagada para o mundo inteiro. Temos a data entre 64 a 68 depois de Cristo. 64, o acontecimento especial é que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos, dizendo que eles é que colocaram fogo em Roma e que os cristãos eram canibais, porque comiam a carne e bebiam o sangue. Ele falando assim, referindo-se justamente
ao memorial da ceia do Senhor, quando Jesus disse que o pão era a carne e que o vinho era o sangue. E nesse clima, então, o autor dessa epístola escreve a respeito da pessoa do Senhor Jesus, fazendo um paralelo a respeito do Antigo Testamento como uma sombra daquilo que estava acontecendo no Novo Testamento. E que todas estas pressões não deveria fraquejar aqueles que olhavam para a pessoa do Senhor Jesus, mas que pudesse produzir ainda uma fé maior, aumentada, não deixando de maneira alguma se esfriar, não deixando a indolência fazer parte das suas vidas, mas que pudessem estar firme no Senhor. No capítulo 1 e 2 desta epístola aos Hebreus, Cristo é mostrado como superior aos anjos, primeiro em sua divindade e depois na sua humanidade. No capítulo 3 e 4, agora o autor então prova ou faz menção de que Jesus é superior a Moisés, porque por intermédio dele temos acesso a Deus, com os direitos e privilégios de herdeiros do trono. Já no capítulo 5 até o capítulo de número 7, é mostrado que o nosso Senhor Jesus segue a ordem do sumo sacerdote de Melquisedeque, proporcionando, mediante sua perfeição, a certeza da salvação. E ele, Jesus, portanto, é maior do que a ordem levítica. No capítulo 8, que nós vamos ler e estudar e trazer sobre a nossa mente lições, nós encontramos o tema de Jesus estabelecendo uma aliança superior. A aliança superior que Jesus estabeleceu. Vamos ler o capítulo de número 8, verso de número 1 até o seu final, o verso de número 13. Se você tem uma Bíblia perto de você, tome nas mãos. A palavra de Deus diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quanto estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também um mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Verso 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor,
e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Oremos. Pai, diante da tua palavra nós estamos. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, entender os teus planos e aplicar a tua palavra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Para começar a mensagem, a minha pergunta a você é: o que é uma aliança? O que é uma aliança? Tenho nas minhas mãos uma aliança. Há 30 anos, agora em maio, eu e Dálcia, nós nos unimos e nós nos aliançamos. Nós colocamos uma aliança no dedo, como um selo, um sinal da nossa aliança entre eu e ela. Aliança é um pacto, é um contrato, é uma concordância formal entre duas ou mais partes. O conceito bíblico sobre aliança baseia-se na palavra beret, em hebraico, e diateque, em grego, e tem o sentido de prender, de amarrar, de ligar, de unir. Portanto, uma aliança é um acordo que amarra, que prende, que une, que liga partes envolvidas em direitos e deveres, em benefícios e punições. Isso significa aliança. E quando nós olhamos para o capítulo 8, nós encontramos o autor falando de velha aliança e de nova aliança. Tanto velha aliança como nova aliança que o autor em Hebreus está mencionando, está tratando da aliança que Deus faz com os seres humanos. E a minha pergunta a você agora é: por que Deus faz aliança com os seres humanos? Por que Deus faz aliança comigo e contigo? Por que Deus faz aliança com pessoas que muitas vezes tiveram uma vida desacreditada, uma vida quebrada, uma vida devassa, mas de repente tem um encontro com o Senhor? As coisas velhas ficaram para trás e Deus faz uma aliança conosco. E Ele faz essa aliança
para possibilitar um relacionamento exclusivo. Quando o Senhor faz uma aliança comigo, com você, Ele se une comigo, nós nos amarramos, nós nos prendemos, nós estamos unidos e num relacionamento exclusivo com Deus. Você está disposto a se unir a Deus e ter um relacionamento exclusivo com o Senhor? Além disso, Deus faz aliança conosco para expressar a sua vontade e os seus planos a nós. Por isso Ele se une, por isso Ele liga-se a nós, por isso nós nos amarramos. Deus e o ser humano, eles são presos para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e para que a gente possa viver os planos e os sonhos de Deus, que são maiores que os meus e são maiores que os seus. Ainda, Deus faz aliança com o ser humano para abençoar aqueles que estão envolvidos nessa aliança. E além disso, Deus faz aliança com o ser humano para garantir, para dar ao homem garantias de perdão de pecado, garantias de vida santa, garantia de eternidade, garantia de estar no céu junto com o Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, temos as duas grandes alianças. A aliança da lei, chamada também de aliança antiga ou antiga aliança, e a aliança da graça, a segunda, também chamada de nova aliança. Talvez a sua pergunta seja: pastor, mas qual a diferença entre uma e a outra? A diferença entre as duas consiste em que, nas condições estabelecidas na antiga aliança, a bênção dependia de que o homem cumprisse a sua parte, isto é, fosse obediente à lei. Na nova aliança, a bênção está garantida pela promessa incondicional de Deus em Cristo como mediador da nova aliança, que foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, verso de número 8. Por isso, o autor desta carta afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Veja o verso de número 6, o que diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A antiga aliança, infelizmente, falhou, não por causa da lei ou das suas exigências, pois a lei é santa, segundo Romanos capítulo 7, verso de número 12. A lei também é espiritual, segundo Romanos 7, verso de número 14. A lei também é boa, segundo a palavra de Deus em Timóteo, 1 Timóteo 1, verso de número 8. Mas, pela incapacidade do ser humano de cumprir a sua parte, visto que ela impunha um padrão ético
acima da capacidade da obediência do povo. Por isso Deus mesmo diz: não permaneceram naquela minha aliança. O verso de número 9 diz aí isso: no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. É o que está aqui. Veja só que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Verso de número 13 diz: quando ele diz a nova aliança torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Agora, então, é proposta uma aliança. Lembrando que aliança é um pacto, um contrato, é um prender, é um amarrar, é um ligar, é um unir-se na pessoa do Senhor nosso Deus. Agora, se a antiga aliança tivesse dado certo, não haveria necessidade alguma de substituí-la. Como diz o verso de número 7 deste capítulo. Diz assim: se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas o fato é que ela não supria o que era exigido ao pecador. Não levou ninguém a um andar mais íntimo com Deus. Não levou ninguém a desfrutar da pessoa do Senhor. Portanto, se as pessoas tivessem de conhecer a Deus como seu Deus, tendo o privilégio e o gozo de ser seu povo, teria de haver uma nova aliança, ou uma aliança diferente. Haveria a necessidade de algo a mais. E é sobre esse tema que nós vamos olhar justamente para a palavra do Senhor nesse instante, para que nós possamos ter lições para a nossa vida do que envolve esta nova aliança. E bem rapidamente, nós podemos ver 3 aspectos que envolve essa nova aliança nesta mensagem. Primeiro, ela é uma aliança de natureza interior, espiritual. Essa nova aliança, ela está tratando algo de lá de dentro. Veja que o verso de número 10 está dizendo: olha, eu vou imprimir as minhas leis na mente deles e as escrevereis no coração. É lá de dentro. Por quê? Olha, debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo, segundo o Êxodo, capítulo de número 19, versos 5 e 6. Esta aliança fora escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro, como diz o verso de número 9. A antiga aliança era de fora para dentro, e parece que muita gente está ainda vivendo nesse aspecto, tentando andar na direção das coisas de Deus, mas quase que baseado na lei das coisas de fora, tentando trazer para dentro. E tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da lei antiga. Quero dizer, se você está tentando ser bom, se você está tentando cumprir os mandamentos, se você está tentando andar na igreja, está tentando conduzir a sua vida e você está vendo que você fracassa
tal qual a antiga aliança. Deus prometeu fazer uma nova, e nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração, não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. E nessa hora, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero me aliançar com o Senhor, eu quero me unir ao Senhor, eu quero estar ligado ao Senhor, eu quero estar preso ao Senhor, e de tal forma, Senhor, que a tua palavra, a tua lei possa estar impressa no meu coração, na minha mente, possa estar inscrito a tua palavra, para eu não pecar contra o Senhor. A nova lei, a nova aliança, trata de algo lá de dentro, no interior, a nossa vida espiritual. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos os doutores da lei que tentavam pegar aquela lei para o lado de fora e cumprir. Mas Jesus foi mais além, falando que, olha, muito mais do que a lei não é simplesmente cometer, mas se até mesmo você olhar com a intenção impura, já pecou. Portanto, olha, a lei do Senhor vai lá dentro, tocando a nossa vida. Segundo lugar, olha, essa nova lei é de natureza individual e universal. A antiga aliança era contrastada com a nova também quanto ao seu alcance. Na antiga, nem todos conheciam ao Senhor. O que estava reservado era somente ao sacerdote, ao escriba, àqueles que se especializavam em minúcias da lei. Nos dias de Jesus, encontramos os mestres da lei, que frequentemente eram consultados sobre os detalhes do Torá. Todavia, na nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Veja o que diz o verso de número 8. Então, não mais ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que agora, na nova aliança, a promessa é que todos conhecerão, desde o menor até o maior. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os cristãos, e não apenas de uma classe privilegiada. Ora, nesses dias, talvez você está vivendo uma vida indolente, sem uma força espiritual, talvez porque você não ainda tomou essa nova aliança para você, individualmente, para você, e você conhecer de perto o Senhor, bem de perto. Jó, embora era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que praticava as suas ofertas, que fazia sacrifício e então abençoava os seus filhos, diz lá no final do livro de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar. Há muita gente hoje que conhece o Senhor de ouvir falar. Há muita gente que não tem o Senhor bem de perto. Mas Jó disse assim: mas agora eu te conheço de contigo andar. Você tem experimentado essa nova aliança em andar com o Senhor, se aproximar do Senhor, estar perto do Senhor, vivenciando
esta nova aliança em o nome do Senhor Jesus. Veja que, em terceiro lugar, esta nova aliança é de natureza relacional. O aspecto relacional é posto em evidência na citação do versículo: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não mais me lembrarei, diz o verso de número 12. A nova aliança é um concerto de misericórdia, de graça e de perdão. Você já recebeu a misericórdia de Deus? Você já recebeu a graça e o perdão de Deus? A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e estamos afastados, destituídos da glória de Deus. Mas a nova aliança nos aproxima, nos liga, nos amarra, nos prende ao Senhor. Se você entregar a sua vida a Ele agora, neste momento, você poderá ter misericórdia e contar com a misericórdia de Deus, com a graça e o perdão de Deus sobre a tua vida. A nova aliança vem trazer algo especial. A velha aliança, ela aponta para a lei, ela nos faz reconhecer o nosso erro, mas a nova não apenas nos faz ver o erro, mas também a misericórdia, a graça e o perdão de Deus vem sobre a nossa vida. É impressionante como aqui o autor revela que o nosso coração é perverso, incorreto. Agora, na nova aliança, nós podemos, em nome do Senhor Jesus, ter os nossos pecados perdoados e a graça de Deus sobre a nossa vida. Você já se aliançou com o Senhor? Você é aliado, você está unido, você está bem aproximado, bem firme, amarrado com o Senhor. Você tem gozado de privilégios, você tem gozado das bênçãos do Senhor? Não, esta é a hora, esta é a hora. Você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Você está disposto a ligar-se, a unir-se a Ele? Você está disposto a fazer um pacto? Está disposto a uma concordância formal, onde você vai estar envolvido em direitos, deveres, benefícios, punições? Em nome do Senhor Jesus, a palavra apresentada nesta hora é para que você possa se aliançar com o Senhor. Talvez na sua vida você já se aliançou com muitas coisas erradas, já fez pactos, até na área da espiritualidade, com aquele que não é Deus verdadeiro. Hoje, o Senhor quer quebrar essa aliança e dar o privilégio a você a se ligar a Ele em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Em nome de Jesus, ó Deus, seja como for que estiver este que está ouvindo esta mensagem, se na sua vida passada ele se aliançou com coisas erradas, se uniu a deuses, se uniu e fez pacto com coisas erradas, nesta hora ministra o coração, Pai. Fala o coração, para que possa se aliançar com o Senhor.
em nome de Jesus. Você que ouviu esta mensagem, gostaria de se aliançar com o Senhor, de fazer um pacto com o Senhor. Faça essa oração comigo agora, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, venha a ser o centro da minha vida. Ó Deus, eu me rendo, eu quero me aliançar com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, quebra todo pacto, toda aliança que não foi feito ao Senhor. Tira, Senhor. Eu quero estar unido, para que a Tua palavra possa estar sobre o meu interior, em nome de Jesus. Ó Deus, para que a Tua palavra possa estar, ó Deus, dentro de mim. Inscreva, Senhor, a Tua palavra no meu coração. Senhor Jesus, ó Deus, esta aliança eu quero fazer contigo. Eu, nesta hora, me rendo a Ti. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor, que marca a minha vida, a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a certeza que Deus ouviu a tua oração e Ele fará da sua vida algo extraordinário, porque agora você está aliançado com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Chegamos no momento de adoração. Ao lado temos então a conta da igreja, o Pix é 19983490033. Faça a sua oferta. Oferta é um sinal de gratidão. Você é agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Você tem sido um ofertante, porque você é agradecido por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito. Também, seja um dizimista fiel. Já estamos no 4º mês. O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. Deus poderia reter direto na fonte, como o governo faz. Mas Ele não faz assim, porque o dízimo é um gesto de fidelidade. Ele coloca 100% na sua mão e espera que você, como um gesto de fidelidade, devolva apenas 10%. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Teu altar estamos. Queremos andar em gratidão e fidelidade ao Senhor. A Tua palavra diz para fazermos prova de que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Cremos no Teu poder e na Tua atuação nesse instante sobre a vida dos Teus servos. Abençoa, dá, ó Deus, faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Também chegamos ao momento de orar e interceder. Eu não sei se você tem pedidos, se você está passando lutas na área da sua saúde. Sua mão coloque sobre a sua enfermidade, seja ela qual for. Em nome de Jesus, é tempo de nós orarmos e clamarmos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Deus para que o Senhor venha sobre a vida do pastor Fernando, curando, em nome do Senhor. Sobre a vida do Laurico, tirando toda a infecção nos ossos, ó Deus. Sobre a vida da Damiane, dando a ela, Senhor, saúde. Ó Deus, cura essa jovem mãe da leucemia. Cura, Senhor, restaura, faz um milagre na vida dela.
Senhor, também eu peço, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja sobre aquele que está enfermo, está com as suas mãos sobre esta enfermidade. Cura, restaura, em nome de Jesus. Faz o milagre. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora para que haja cura. Jeová Rafá, Deus que cura, venha sobre a vida desta pessoa. Oramos, ó Deus, para que haja paz sobre a terra, ali na Ucrânia, na Rússia, ó Deus, entre esses dois países. Ó Senhor, tem misericórdia, que haja paz. Também oramos pelo nosso país, pelo nosso presidente. Tem misericórdia, venha sobre a vida dele, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Convido você a ser um missionário pós-moderno e enviar esta mensagem para mais 3 ou 5 pessoas, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.